Bem-vindos a mais um NutriPod. O episódio de hoje vai te ajudar e muito. Tá cansado de levar trabalho para casa? Sim! Então fica com a gente. Cíntia, mais um NutriPod, assim, quentíssimo aqui para todos os nutricionistas. Tenho certeza que tem muito nutricionista aí ouvindo a gente, vendo a gente, que agora a gente também tá no YouTube. Você está escutando no Spotify e quer ver aqui a nossa beleza. Se você é mais do vídeo, fica à vontade de ver a gente no YouTube também. Mas esse assunto de levar trabalho para casa, eu acho que é algo que cansa o nutricionista. Exato. E meu mantra hoje é: nutricionistas, não levem trabalho para casa. Na realidade da consulta, não levem dieta para casa. Alguns trabalhinhos até valem a pena, a gente vai falar mais sobre isso depois. Não, muito bem. O que acontece? Eu acho que a jornada do nutricionista já é cansativa, porque por natureza as pessoas tendem a marcar a consulta ou mais no começo da manhã ou no fim do dia. Você não tá doente quando você vai no nutricionista, então você não quer faltar no trabalho, né? Eu acredito que a maior parte do movimento, eu sei que a maior parte do movimento no consultório são nessas pontas. Então você já tem uma jornada longa, você precisa ficar nesse atendimento desde a manhã até a noite. E ainda depois, sair do consultório 9 horas da noite, ter que levar trabalho para casa. 10 da noite. E aí acaba comprometendo muitas vezes o final de semana. Sim. Então o que você faz no final de semana? Dieta. Agora não, aqui no QLab, nos seguindo, você vai se libertar desse fardo, porque de fato acaba sendo muito mecânico, né? Parece um sonho, mas não é. É realidade. A gente tem muita aluna, muita nutricionista que já consegue fazer isso. Se libertou de levar cálculo de cardápio para casa, certo? Exatamente. Você pode até levar, como eu falei, trabalho para casa, mas vai ser um trabalho mais inspirador, aquilo que você aprende a cuidar das suas redes sociais, do seu planejamento, muita coisa que é importante. Até hoje eu levo trabalho para casa, mas esse trabalho mais criativo, que você às vezes precisa de um momento de mais tranquilidade. E às vezes quando você tá lendo um livro, quando você tá ouvindo o nosso podcast, não deixa de ser trabalho, porque você tá aprendendo para trabalhar melhor. Aí sim vale levar a gente para casa. Fora os nutricionistas que também trabalham como personal diet, que a gente teve o podcast aqui há pouco tempo atrás da Rosana, que trabalham em casa também, né? Quando a gente fala levar trabalho para casa, é você trabalhar além do que você previu, da tua jornada. Vou explicar melhor o que é esse trabalho para casa que a gente não quer que você faça, nutricionista. Boa, vamos lá. Eu tive um dia de fúria, sabe aquele dia de não vou mais fazer isso. Por quê? Meus amigos estavam todos falando dos filmes, dos teatros que eles iam, e eu ficava assim, sabe? Boiando. Porque eu perdia, eu não tinha tempo livre, porque eu tava fazendo 18 cardápios em casa no sabadão. Ao passo que eu poderia estar lendo um livro. Eu lia também, tá, Carol? Sempre dei meu jeito de mulher elástica. Mas eu falei, chega, eu vou resolver na consulta esse trabalho e não vou calcular mais e devolver cardápio depois da consulta. Vai ser na hora. Na hora da consulta. Na hora da consulta. E olha, parece impossível, mas fica aqui comigo que eu vou te dizer como fazer isso. Pois é, a gente elegeu aqui 4 motivos pelos quais você não deveria realmente levar esse cálculo de dieta para sua casa. Quais são eles, Cíntia? Você lembra que a gente conversou? Eu lembro a gente falando, alinhando a pauta, né, Carol? Porque tem roteiro, é tudo. Roteiro. Eu vou mudar um pouco o roteiro, tá? Porque eu também sou aquela da inspiração ali. Fica à vontade. 2 motivos por conta do nutricionista, pensando em você, nutricionista. Primeiro que você não é remunerado pelaquela hora de casa. Você é remunerado muitas vezes para aquele momento. Quando você faz a conta aqui com a gente do QLab na planilha financeira, você tá trabalhando aquele momento e não hora extra em casa. Você vendeu a hora da consulta. Exatamente, é a hora daquele trabalho ali naquela consulta. Então, é um primeiro ponto. Então, você tá trabalhando de graça e vai funcionar trabalhar ali naquele momento. 2, você, gente, não vai conseguir cuidar de outras coisas do teu consultório. Não vai, gente. Você não vai ter tempo. Porque ou você tá atendendo, ou você tá fazendo a dieta, fazendo cardápio. E aí tudo que a gente ensina aqui para você ser mais produtiva, mais eficaz, fazer programas, criar estratégias de marketing, você não vai dar conta. Digitalizar, fazer a parte financeira. Não vai dar. Então, vamos romper com essa história. Mas calma que eu vou te dizer como você vai fazer. E aí, 2 outros motivos, eu acredito que é da perspectiva do paciente, porque, né, o nosso propósito de vida, nosso trabalho é lindo, de transformar a vida das pessoas, a saúde, e a gente quer sempre o melhor para o nosso paciente, e com certeza, é esse o nosso trabalho. Porém, não é esse cardápio em casa que vai fazer a diferença na vida do paciente. Isso, Carol, eu tenho por experiência própria. Então, primeiro, por quê? 2 motivos. Por que não vai fazer a diferença? Primeiro que ele tá naquele momento de felicidade,
felicidade, ele tá ali animado com você naquele momento da consulta. Aí você literalmente brocha ele vai sair dali sem nada, assim, não é que é sem nada, mas com umas orientações pra receber dali um tempo, sabe uma vez? Gente, isso daí é impressionante. O meu pai foi numa nutricionista uma vez e demorou 15 dias pra dieta chegar. Ele tava com essa expectativa mesmo de receber o que ele deveria ou não fazer, né? Era a regra que ele tinha que seguir. Demorou 15 dias pra chegar no e-mail dele. Eu falei, nossa, ela perdeu uma baita oportunidade de ele já tá retornando na consulta com algum resultado. Pensei a mesma coisa agora, exatamente. Então, você sai daquele momento de euforia, de motivação do paciente e você perde esse gap de aproveitamento dele em relação a começar um trabalho com você. E 2, quando você vai fazer esse cardápio, nesse caso, essa nutricionista que atrasou aí os 15 dias, provavelmente ela se atrapalhou, né? Ela prometeu por uma semana e deve ter acontecido alguma coisa. O teu nível de lembrança daquele paciente, daquilo que você conversou com ele, por mais que você anote, gente, você perde um pouco aquela, né? Na hora, você tá ali com tudo à flor da pele, você tem uma sacada, você tem um insight e você acorda e combina com ele. Mesmo no fim do dia, imagina se você atendeu 5 pacientes, 7 pacientes naquele dia, no final do dia você já tá misturando as histórias na tua cabeça. Fato. E eu tinha isso, né? Assim, do tipo, quando eu não entregava na hora, depois eu falava assim, meu Deus, mas será que foi pra isso que eu prometi? E às vezes você tá ali anotando, a gente anota bastante coisa, mas uma coisa ou outra escapa. Então, pro paciente não vai fazer diferença, pelo contrário, pode ser um motivo de desmotivação, de atraso, de pé na jaca, porque ele fala assim, então já que ela não me deu nada, não tá tudo acordado, ó, vou aproveitar. Vou gastar mais esse tempinho aqui pra não até começar a minha dieta. Exato. Né? As pessoas têm essa mentalidade. E a gente deposita muito da energia do nosso trabalho nesse planejamento, nesse papel. Calma que vai ter planejamento sim, tá? Pra brilhar e encantar, tem que ter um planejamento alimentar e eu vou ensinar a fazer aqui de um jeito bacana. Mas esse planejamento calculado em casa, a gente deposita muita energia nisso. E a energia, o vínculo, o paixonite, o encantômetro, tá em você, no seu vínculo com ele e naquilo que eu vou te ensinar a fazer pra deixar tudo pronto na hora da consulta. Calma aí. Vamos lá, vamos entregar esse ouro logo. Como é que a gente consegue fazer isso na hora da consulta? Porque se é uma coisa de tão valor, tão personalizada, que o nutricionista estudou pra isso, né? Quando a gente olha as nossas capacidades fundamentais do nutricionista, tem um termo pra isso. As habilidades, né? As competências. As competências, o que a gente realmente, da nossa profissão, que a gente deveria fazer, uma delas é essa prescrição dietética. Isso é da nossa função como profissional fazer isso. Gente, mas o mundo evolui. O que veio? Um chefe. Veio pra quê? Pra dar ordem, não veio? O pai não veio pra fazer a criança ficar obediente? E o ser humano hoje em dia tá como? O pai tem que estar numa relação de inspiração, o líder não é mais, tem líder, não é mais chefe, as autoridades vão perdendo o valor e vai se tornando muito mais circular, colaboração, cooperação. E por que na nutrição eu tenho que ser o chefe e dizer assim, né, o furor da cura e dizer, você tem que comer isso? Obedece quem tem juízo. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Não é bem assim. Por aí, né? Nem na nutrição. Tem que ser algo construído, o paciente tem que participar disso. Toda a sua sabedoria, o seu conhecimento técnico, a teia metabólica, a bioquímica é fundamental. Você vai utilizar muitas vezes isso para prescrever, sim, uma vitamina, um complexo de fitoterápicos, um probiótico. Tudo isso é prescritivo, não tem como eu tomar de um jeito ou de outro. Talvez sua prescrição é sachê ou é cápsula. E aí isso vai ficar no papel, sim. Olhar os exames bioquímicos, tudo isso faz parte. Mas na hora do acordo, do planejamento alimentar dele, precisa entender a rotina. Precisa entender até que ele te fala ali que ele come um prato, mas ele te falou com o córtex dele, Carol. Aquilo que pensando e raciocinando o melhor dele pra falar pro nutricionista. E não real. Politicamente correto, né? Não vou passar vergonha e falar que eu também não como nunca salada pro nutricionista. Não, 2, 3 vezes por semana eu como salada. E as pessoas fazem isso, gente, porque não é que elas estão mentindo 100%, mas elas trazem a melhor versão delas. E aí você fica com uma miopia em relação à realidade do dia a dia. E aí é por isso que eu aconselho a seguinte forma pra trabalhar com esses pacientes. Posso falar? Pode, por favor, estamos aqui ansiosíssimas. Dividir essa consulta em 4 partes. Tá bom, então você tem 1 hora, 45 1 hora e meia. minutos, 1 hora e meia pra primeira consulta. Mas aí eu vou até pôr então uma pulguinha atrás da orelha. Pra consulta de convênio, que geralmente é mais curta mesmo, funciona também?
dá para adaptar. A gente teve um podcast com a Lara Natassi e ela falou que ela tem algumas ferramentas lá que ela consegue adaptar e entregar com qualidade assim da consulta. Mas a gente não falou dessa questão exatamente do planejamento alimentar. Carol, é que nem budget, é que nem conta bancária. Se tu tem 100, 50 e 20, tu vai comprar comida, mas é uma comida diferente, tu vai gastar um tempo a mais pra fazer determinadas coisas e outras a menos. Vai trabalhar mais ou menos. Então, continua dividindo em 4. Continua dividindo em 4. Tempo. Exatamente. Legal. E talvez, se você tem um volume muito grande de atendimento, algumas dessas partes podem ficar delegadas para uma estrutura de secretário, de estagiário. Boa, tá? boa. Então eu vou tocar nesse assunto aqui. Mas vamos lá, vamos pensar no cenário particular de 1h30 de consulta. Não 2 horas, tá, gente? 1h30. Lembra que o excesso nem sempre é o mais eficiente. Menos é mais. Né? Às vezes, menos é mais, sim. Não talvez no convênio, porque é muito apertado. Tem que ter uma experiência para trabalhar com essas 4 partes em 30 a 40 minutos. É uma ginástica. E só a experiência mesmo. Porque às vezes você é eficiente, você tá lá bem pautada nesse tempo, mas o paciente te consome, né? Ele quer Sim, mas aí existem técnicas. Ele quer desabafar, né? Com certeza. Mas existem técnicas que você também, de certa forma, tem uma comunicação mais adequada. Aí habilidades de comunicação para o nutricionista é super importante. Vai lá estudar também nutrição comportamental, pra gente conseguir amarrar, parafrasear algumas coisas dele, para ele se sentir ouvido, né, escutado, e a gente seguir para um próximo caminho. E aí eu entro nesse quadrante, que é justamente essa primeira parte, é essa habilidade de comunicação muito forte que o nutricionista tem que ter para praticar essa escuta. É aí a empatia, a escuta, o acolhimento, trazer esse paciente, conduzir com uma entrevista motivacional, para a gente sacar também como é que esse paciente é, qual é o perfil dele, em que estágio de mudança ele tá, e a gente vai anotando tudo isso. É importante para a gente conseguir desenhar, sabe, meio que decifrar o paciente. E aí, isso requer aí pelo menos 20 minutos. Certo. Pelo momento menos de 20 diagnóstico inicial, que você não tá falando ainda de cardápio, planejamento. E aí nesse momento, por que você estar mais preparado, você tá alinhado com essa entrevista motivacional, com um trabalho mais terapêutico, é importante, porque ele vai te treinar para que você saiba fazer as perguntas certas, para que a tua interrupção não seja uma interrupção abrupta, e você consiga conduzir esses 20 minutos de um jeito amoroso, de um jeito gostoso, que parece uma conversa, mas tem técnica para esse processo. E aí sim você consegue conduzir isso em 20 minutos. Legal. E sentir desse paciente como é que é a dinâmica de vida dele. Aí a partir disso você ouviu, você anotou. Aí você entra aí nos próximos 20 minutos, 15 a 20 minutos, que é o momento onde você vai acordar algumas metas com ele, né? Entender assim, olha, visto que você me trouxe, eu tô ouvindo aqui que você me falou que a tua dificuldade maior, né? Você comia vegetais quando tava na casa dos seus pais, agora que você trabalha fora e volta pra casa à noite, mora sozinho, não rola porque você nem sabe comprar. Dentro de comer vegetais, que é uma parte importante pra a gente trabalhar a tua melhora do teu planejamento alimentar, incluir mais vegetais aqui. Quais são as metas que você consegue trazer pra mim? O que que você consegue olhar pra isso e fazer? Você consegue comprar? Você consegue comer mais em lugares que tem oferta maior de vegetais? O que que você traz? E deixa ele falar. Às vezes, meus alunos falam assim, Cíntia, mas eles empacam. E aí, você vai lembrar daquela escuta, do que você anotou. Você já faz ali um pré-acordo. Sabe aquele furor da cura? Você anota, não fala. Depois se sugere nesse momento. Isso. Mas só que você sugere parafraseando ele, que é uma técnica de comunicação também. Você fala assim, olha, você me disse que você comeu aqui, porque eu te perguntei. Quando você come, você gosta, você sente prazer. E as maiores vezes que isso acontece é quando você vai nesse restaurante aqui. Quantas vezes por semana você se dispõe a ir nesse restaurante? Quantas vezes por semana você se dispõe a fazer isso ou aquilo? Entendeu? Não é que você tá mandando, você tá usando o que atentamente você ouviu dele no primeiro quadrante. Muito legal. Então a gente tá no segundo quadrante. Esse que é você acordar essas metas. A gente nem falou de cardápio ainda e nem falou de planejamento alimentar. Não. Então, primeiro é a escuta, o segundo é essas metas. Aí você vai perguntar, Cíntia, e nessa escuta aí não tem o peso? Você pode deixar o peso pro final, ou você pode ter uma terceirização dessa parte. Se você tem medir circunferência, isso, pesar. peso, as medidas antropométricas como um todo, tá? Elas podem vir ou antes, por exemplo, num serviço de convênio, que é uma pancadona, você atende. O que eu oriento é você conseguir minimamente ter uma estrutura inicial. E alguém pela triagem, né? Uma pré-consulta.
seria interessante. Mas você fala, não, é invasivo, eu não tenho ninguém, não quero ter. Aí você vai ter que apertar um pouquinho mais a tua consulta para entender em que momento. Não esquece de sempre perguntar do paciente, posso te pesar? Posso fazer essas medidas? Porque você tá tocando no corpo dele, é uma questão invasiva. E por mais que a gente tenha protocolos, eu, olhando para a nutrição de uma forma mais moderna, não acredito que isso também seja o mais importante, apesar de a gente entender pela legislação que o nutricionista tem que fazer isso. E se você quer, até para ter um parâmetro, é importante sim. E o paciente tem essa expectativa, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar isso com ele. Alguns sim, Carol, outros não. É mesmo? Alguns sim, outros não, mas a maioria sim. Eu entendo que sim. O objetivo, né, principal quando ele te procura, na maioria das vezes, dependendo do seu nicho, obviamente, mas é querer emagrecer. É o emagrecimento. Terceiro quadrante. Aí é o planejamento alimentar. Bem, o que você vai fazer? Bem, te escutei, já acordamos algumas principais metas. Agora vamos entender como é que é a tua dinâmica, como a gente pode introduzir isso dentro da tua dinâmica diária. E aí que a gente vai fazer. Gente, tem os planejamentos alimentares que a gente traz nos cursos, como ferramentas dos cursos. Tem um planejamento alimentar que a gente fez com a Menina Viva, também o pessoal do Nutrição Comportamental, incluindo eu. Um pouco dessa designer. Quando você fala planejamento, é o board, né? É o local que a pessoa vai desenhar o planejamento. O planejamento não tá pronto ali. Não. É personalizado. É a carcaça do cardápio. Isso, é como se você estivesse ali com a carcaça e você vai rechear isso tudo, né? Que é, na realidade, você pode fazer de várias formas. Dentro do QLab, no nosso GTVs, eu vira e mexe, faço algumas demonstrações. Que pode ser, vamos lá, um quadro branco na parede que você pode ter. Pode ser uma folha de A4, aquela grandona. É A4. A4. Não, A4 tipo, é A3. A3, tipo rabisque grande. A3. Você pode ter essa folha em branco, se você tiver uma letra boa e for boa e praticar o desenho. Ou você pode mandar imprimir, como nossos alunos fazem com os nossos planos alimentares, que a gente deixa essa carcaça prontinha. Eles imprimem isso e aí já ali dentro na mesa, né? Tem um aluno que fez um negócio incrível, que foi buscar a própria mesa. Pegou a própria mesa e fez ela de quadro. Uau, então legal. Ele vai desenhando, não precisa de papel, ele desenha. Mas aí depois ele tira uma foto pra pessoa levar? Porque não tem como levar um papel. Tira uma foto de cima. Show, muito bom. Eu fiz muito e uso até hoje na parte das oficinas a questão dos mockups. Então você cria pratos, eu tenho muitos mockups, então eu crio pratos e tiro fotos pra pessoa conseguir entender a flexibilidade. Então enquanto você tá escrevendo com ele no papel, e aí você pode pegar e falar assim, então vamos pensar nesse prato que a gente combinou, que você vai comer mais salada. Aí eu desenho, né? Eu desenho assim o prato em partes, assim como eu falo pra vocês do quadrante da consulta e divido em 4 partes. A gente divide o prato em 2, em 3 partes. Por exemplo, em 2, uma massa com salada, um quiche com salada. Em 3, o arroz, uma proteína e salada. Um saladão com tudo misturado, para ele entender que não existe uma regra, mas que existem esquemas alimentares importantes para ele fazer conforme o tempo que ele tem, o dia da semana, aonde ele está. Isso é planejamento estratégico, planejamento alimentar. Muito mais eficiente do que um cardápiozinho com, segunda, 2 colheres de sopa de arroz, 1 colher de sopa de purê, que ele não vai cumprir muitas vezes, ou quando ele cumpre, ele fica de saco cheio, porque aquilo não é, gente, molejo do dia a dia real. Mas então esse planejamento alimentar, ele é estratégico, não necessariamente ele precisa estar realmente por dia? Ou você recomenda fazer a semana dele já nessas sugestões? Eu costumo fazer um planejamento alimentar em 2 etapas. Então vamos lá, porque é muito conteúdo, gente, porque foi algo que fui construindo, né? Primeiro tem um plano alimentar que é o jeitão. Nesse plano, eu puxo aquelas metas do segundo quadrante, trago pra cá, ou reescrevo com eles, ou coloco os círculos e peço pra ele escrever. Certo. Trago algumas dicas específicas quando ele me traz algum problema. Não sei onde comprar. Mas eu compro estraga. Aí eu trago algumas dicas, eu colo alguns adesivos que eu tenho, né? De, por exemplo, cesta orgânica. Depende também da circunstância do paciente, né? Porque às vezes ele tem mais dinheiro, às vezes ele tem menos. Sim. Às vezes tem que ensinar ele a fazer uma feira. É lógico. Depende da sua realidade, né? Isso. E desenho os pratos. Então é um esquemão, primeira etapa. Aí a segunda etapa, que eu te digo que você pode usar até aqueles planners que a gente compra na papelaria. Sim. Que vem de segunda a sexta. Um calendário. Um calendário. Ou você tem o teu bonitinho, ou você desenha isso. De segunda a domingo, como é que é o esquema alimentar dele?
E aí você fala, tem alguns dias da semana que são diferentes? Tem gente que faz pós-graduação, tem gente que faz natação na hora do almoço. Cara, isso muda o jeitão de comer. Aí a gente resgata os pratos que a gente deixou de esquema. E fala, então nesse dia a gente vai comer um sanduíche? Então um sandubão com mais proteína, com menos proteína. Então você vai mostrando pra ele de segunda a sexta. Aí você fala, Cíntia, não vou conseguir fazer isso em 20 minutos. Gente, o primeiro talvez demore 30. Então a gente tem 20 com mais 15, 35. Isso. Com mais 40, 1h15. Não é isso? E depois 15 minutos pra você fechar. finalizar. Pesar, fazer as medidas antropométricas. E aí, esse último quadrante que eu vou te falar, que é esse quarto parte, é muito importante, mas calma lá, deixa eu terminar esse terceiro. Então, tem de segunda a domingo, aí de repente segunda é igual terça, ou almoço e jantar. Coloca lá. E tudo bem, igual, né, gente? Tudo bem. Não precisa, até Coloca facilita pro paciente. Coloca lá igual, sabe? Faz um esqueminha, repete, não tem problema. Mas é importante ele entender, aí ele olha pra aquilo e fala assim, agora vamos ver se as suas metas estão aí dentro? Então tá tudo ali, tá tudo no jogo, entendeu? E é uma aula, né? É uma aula, você tá ensinando ali um pouco como ele tem que ter até essa relação com a comida, enxergar. É uma aula no aspecto moderno, porque até a aula, Carol, hoje em dia muda. O professor não é mais um sabe tudo e só ensina. O que o professor é? Um facilitador na educação moderna. Isso aí. Então, é uma aula assim, mas de um jeito moderno. Isso. Você é um facilitador de tudo aquilo que você sabe, porque você tá sabendo que aquilo ali vai funcionar, vai ajudar ele na desbiose dele, na inflamação. Você é um cara que, de repente, tá com uma gordura abdominal muito, muito alta. Você tá trazendo todos os elementos, mas de um jeito didático, criativo, prático e que é a vida dele. Quero muito ter desmitificado pra vocês essa questão do plano alimentar, porque parece que se não entrega o calculinho feito pelo programinha, não entregou nada. Mas agora você falou de um ponto que eu queria trazer também. Tem alguma exceção? Por exemplo, atleta de alta performance, que você talvez precisa realmente calcular a caloria antes dele ter uma luta, alguma coisa assim. Você tem que realmente calcular uma coisa mais restrita, ou então alguma doença. Como é que a gente lida com isso? Também faz essa parte de planejamento alimentar e depois entrega um cardápio? Sim, porque de certa forma, qualquer uma dessas pessoas precisa entrar com essa alimentação num ritmo cotidiano. Ele não tá ali pra seguir um cardápio 15, 30 dias enquanto ele tá vindo na Nutri. E quando é muito fechadinho... É a vida dele, como você falou, né? Exato. O que acontece? Por isso que a gente fala muito que é importante a gente atender os nichos. Eu já atendi, né, muitos atletas. Hoje a gente trabalha muito mais numa pegada corporativa, mas na época das academias, os atletas amadores, eles vinham querendo me dar uma aula. Quantas gramas de carboidrato antes da prova de aventura. Pesando numa balança analítica na casa dele. Só que eu já tinha atendido e calculado muito na vida. Então eu sabia, aqui ó, na ponta da língua, o que eu fazia? Criava minhas tabelas, 300 gramas de carboidrato, como é que eu destrincho isso tudinho? No café da manhã, em lanche. Então, aquela famosa lista de substituições, eu tinha listas para o meu nicho. Com pacotinhos de uva passa, põe lá 2 colheres de sopa de uva passa, X de castanha, coloca o sal na medida, tudo pré-pesado. Eu tirava foto desses kits, gente. E trazia ali os modelos, dizendo que ali tinha 30 gramas disso, 30 gramas... Tudo especificado, mas pré-calculado. É de gaveta? Cara... Não é de gaveta, assim, eu fiz aquilo. E o cara precisa comer aquele tanto de quantidade de carboidrato e ele pode escolher aquilo com itens que eu considero interessantes, porque são acessíveis, práticos, saborosos, às vezes algumas coisas que estão na moda, algumas marcas ali que você colocava lá 3 tipos de gel. Então, eu tinha isso pré-determinado, entendeu? Essa dica que você deu agora, acho que complementa muito bem toda essa parte do planejamento, né? Alinha a expectativa do paciente e você consegue ainda assim pensar nessa coisa prescritiva. Sim. Que é o que o nutricionista precisa também. Agora, claro que tem exceção. Por exemplo, você vai pegar um paciente mega complicado, aquele cara que vem encacado, cheio de comorbidades aí. Sim. E você não sabe lidar com aquilo, então você monta o esquemão e você fala, olha, agora dentro da tua especificidade eu vou conversar com a tua equipe médica e aí eu vou estruturar algumas recomendações específicas pra você. Você me aguarda até dia tal, você vai receber isso na sua caixa. E aí, esse paciente, mais do que nunca, que te fez trabalhar em casa e que, né, precisa mesmo de uma assistência importante sua pra ver como é que tá melhorando, como é que tá caminhando com aquilo, tem que marcar um acompanhamento pago.
certo? Então, você não tá perdendo tempo, você tá investindo num cliente que precisa muito de você. Você precisou estudar mais para atendê-lo. Tá tudo certo. Agora, posso ir pro último quadrante? Não vou deixar você falar do último, não. Nosso podcast tá acabando e eu queria só concluir essa parte de planejamento. Deixa esse próximo quadrante, a gente grava um outro podcast para falar desses 4, que eu acho que é bem legal. Ainda do planejamento, o que você acha de usar, às vezes, alguma marca de marmita fit, que tem lá um cardápio já estruturado, uns exemplos, né, no site que você pode usar, até mesmo marcas de alimentos, como é que o nutricionista pode lidar com isso no dia a dia para o paciente? Porque o paciente quer isso, né? Facilita a vida dele. Ele fala, pra onde eu vou? Eu tô no escuro aqui, eu quero saber de quem eu compro, o que eu compro. Eu adoro isso, Carol, até porque paciente vem muitas vezes perdido. Isso não é uma prescrição, isso é uma ferramenta que você utiliza pra ele. O que eu aconselho, assim como você vai falar pra ele não tomar aquele shake ou aquele perfil de café da manhã todo dia, não vai comer a marmita todo dia de um jeito medicamentoso, tá? Mas ensinar ele a usar essa marmita e eu realmente friso, eu acho que é legal intercalar, porque senão cansa, ele fica abusado daquela... Ele pega o enjoo daquela marmita, mas é muito útil você dizer assim, 3 vezes por semana, de repente. Ajuda ele a ter disciplina, ajuda ele a entender, ele começa a entrar no fio da meada. Mas mesmo que ele queira, de segunda a sexta, comer a tal da marmitinha, sugere pra ele 2 esqueminhas de pratos que ele traga de casa, que ele compra, ele consuma num restaurante mais perto, porque essa variedade, essa diversidade é necessidade inata de nós, seres humanos. Mas eu adoro, e até produtos mesmo, os tais processados, que os nutricionistas às vezes, né, tem muitos... melindres para trabalhar, vai lá, investiga esse processado em termos de tabela nutricional, escolhe aqueles que são mais interessantes, bota lá 3 de cada categoria, deixa como mockup no consultório ou mesmo numa lista, para conta da questão ética, né, de a gente não fazer propaganda de um determinado, tem que ter 3. Sugere 3 marcas que você mais confia, que você estudou. E explica pra ele que aquilo ali é a praticidade, é o momento que, né, é a mão na roda, mas que ele vai ter que comer mais frutas e vai intercalar de novo. Trabalhar com algo preto e branco, gente, é fácil. Faz isso, faz aquilo. É facinho. O difícil, mais habilidoso, e que aí o nutricionista tem que ter essa habilidade, e é o nosso valor na consulta, é justamente ajudar o paciente a decidir, a fazer escolhas mais saudáveis. Ai, sensacional. Conta só o que é o quarto, vai, mas não explica. Tá bom. O quarto quadrante, que pode deixar para medida antropométrica assim um espacinho, mas o quarto e último, o chave de ouro dessa consulta, é o momento de você negociar o acompanhamento dele pago e de preferência, se você estiver aqui antenado com a gente, o meu segundo mantra, além de não levar tarefa para casa, ou seja, dieta para casa, é você vender programas. O paciente não vai melhorar só com uma consulta. Melhora, mas não se mantém. Você precisa ter este faturamento do cliente constantemente e o benefício para ele constantemente, que é ele realmente melhorar a alimentação dele, fazer aquelas metas que ele acordou com você. Então, nutricionista, vamos faturar e melhorar realmente a vida das pessoas. Os dois são importantes para você como satisfação no bolso e no coração. Curtiu, gente? Divide esse podcast com outros nutricionistas que você acha que podem aproveitar e muito esse conteúdo, tá bom? Um beijo, até a próxima!